Olá, vocês pediram que eu falasse de 5 ou mais livros de teoria literária e é o que vai acontecer hoje. Vamos lá, vídeo de hoje é o que aparentemente todo mundo gosta, que são listas de coisas empilhadas para chamar a atenção de pessoas que gostam de listas de coisas empilhadas. Então vamos lá, 5 livros de teoria da literatura, teoria literária ou coisa equivalente, que eu fiz essa lista com base em minha opinião sobre o que eu li e o que eu tenho interesse. Então não é nada científico, tá? Não é nada para quem... você esqueceu, não sei o que, você não está trazendo tal livro. Poderia estar aqui, poderia não estar, entendeu? Porque acreditem no acaso e na contingência. Acreditem um pouco nisso. Assim, nem tudo é necessário. Se uma pessoa está no poder em determinado momento, ela pode se engasgar com um osso de frango e morrer na sua frente. Então, o primeiro livro que eu escolhi, e eu acho que eu tentei fazer aqui mais ou menos uma ordem, não está bem exato, assim, mas uma ordem cronológica, assim, ou num certo sentido, para quem quiser, fala, eu quero começar a ler todos esses livros, e aí vocês podem começar lá, tá? Então, o primeiro é Teoria da Literatura, Textos dos Formalistas Russos, ok? Ele é organizado pelo Tsvetan Todorov, e ele contém o que está no título, Textos dos Formalistas Russos. Pois bem, o que é isso daqui? Houve, crianças, um momento na Rússia em que um grupo de pessoas, pessoas é gêneros homens, um grupo de homens começaram a pensar que faltava, talvez, uma objetividade ou um método científico, mais científico, para tratar da literatura, do objeto literatura, dos textos literários, sem ter que recorrer a psicologismos, a biografismos, a uma série de elementos que apareciam na crítica e na teoria literária do século XIX. Então, lá no começo do século XX... E agora no século XXI também. E agora no século XXI também. História cíclica. Tá faltando método mesmo, gente. Então, talvez daqui, fica para vocês. Então, aqui o que acontece tem alguns nomes que o Yuri me ajuda aqui, é o Roman Jakobson, esse eu consigo, o Viktor Shklovsky, o Boris Eichenbaum, Viktor Vinogradov, Yuri Tinianov, e eu acho que é mais ou menos isso, talvez tenha, Osip Brik, e é isso daí, e o Vladimir Prop. São autores que lá no começo do século XX, portanto, na primeira metade do século XX, tentam formular métodos de leitura, métodos tanto mais científicos possíveis, para abordar a literatura e os objetos literários, quer dizer, os textos, e que produzem, então, olham para os textos de uma maneira a ver, por exemplo, o que é um gênero literário, ou analisar gêneros específicos, o conto infantil, o folk tale, né, os contos folk. O que eles têm? Eles têm alguma coisa em comum? E aí o Vladimir Prop vai e tenta analisar isso, pega vários contos da literatura, da tradição russa, e tenta analisar o que eles têm. O herói, ele sempre está na posição A, e essa posição A é ou de um momento de ignorância, ou um momento de decadência, ou um momento de perdição. E aí depois disso ele tem as possibilidades A1, A2, e ele faz de fato uma análise, vamos dizer, um organograma, uma análise metodologicamente estabelecida para dizer, veja, se eu analiso todos esses, eles têm em comum isso daqui, e todos esses elementos vão aparecer nessa ou nessa ordem, e a partir disso eu consigo retirar algumas consequências analíticas dessa produção literária. Então, os textos que tem aqui, por exemplo, vão tratar muito também da linguagem, o que é interessante, quer dizer, uma análise, um crescimento, um aprofundamento das teorias da linguagem, da filosofia da linguagem,
que serviram também a análise literária, ou de teoria literária, e aí eles têm da evolução literária, tem um artigo aqui, problemas dos estudos literários e linguísticos, quer dizer, já está bem evidente. A teoria do método formal, tem um que é a teoria da prosa, outro que é bem específico, que é como foi feito o capote de Gogol. Então eles também têm essa preocupação, analisar um texto, mostrar como é que você faz essa análise metodologicamente científica, formal, em um texto para servir como exemplo. Tá? Então, uma espécie de novo espírito começa aqui com esses formalistas russos, e esse é o primeiro livro, acho muito interessante, muito válido a leitura. O segundo é do próprio Tsvetan Todorov, que é os gêneros do discurso. Tá? Eu não falei, o primeiro é pela editora Unesp, esse também é pela editora Unesp, porque é nessa mesma organização aqui, nessa mesma coleção. E o Todorov, embora tenha vindo lá da influência dos formalistas russos, normalmente é mais identificado com o estruturalismo. Tá? O estruturalismo que vocês têm na antropologia, o Lévi-Strauss, você tem na psicanálise o Lacan. Aí não posso falar, porque toda vez vem alguém o que o Lucas tem contra o Lacan, né? Ok. E que tem na literatura outras, tem o Jean Genet também, que é legal e tudo mais, mas tem o Todorov, que escreve em francês, que mora na França, e que faz análises aí numa pegada que intensifica a relação entre análise linguística e análise textual ou de literatura, que intensifica a questão de estruturas. Então o método formal russo deixava ainda algumas coisas abertas ou não bem resolvidas. Aqueles caras lá tentaram, e alguns acho que foram perseguidos. O Jacobson teve que vazar da Rússia. Tem um texto interessante dele que fala a geração que matou, esbanjou seus poetas, não é? Falando do Mayakovsky e tal, ou foram censurados, teve problemas lá na Rússia, e o Todorov, então, mais na parte do estruturalismo, tenta fechar esse método cientificamente, ter a literatura como um objeto científico e aplicar, então, na noção, por exemplo, de análise textual, o que é o gênero, o que é a narrativa, quais são as estruturas. Retirar das suas análises estruturas, seja em vários textos, seja em textos particulares, tá, específicos, retirar o que são as estruturas. Então, por exemplo, o que é um conto fantástico, não é? O que é uma literatura fantástica, realismo fantástico, sei lá, que a gente pode chamar. O que é o conto policial? Então ele tem aqui, por exemplo, um dos ensaios, que é Os Limites de Edgar Allan Poe. Quer dizer, o que é essa produção do Poe, do terror, do horror, do policial que ele cria? Tem o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que ele vai fazer uma análise do Memórias do Subsolo, sempre tentando retirar de lá estruturas específicas que servirão à análise pretensamente universal, tá? Essa é uma das pretensões que começa com os formalistas russos e que aparece também no estruturalismo, quer dizer, encontrar, retirar dos objetos analisados uma estrutura, uma validade, um elemento, um conceito de valor universal que possa ser transplantado, ainda que por uma comparação, por uma analogia, com outras formas de análise, com outras análises de objetos particulares, com outros textos particulares, tá? É um livro que reúne ensaios, é bastante interessante, embora um pouquinho grandinho, mas também vale aí no percurso de vocês de teoria literária. Depois, porque a gente estava falando do Todorov em questão de gênero e tudo mais, eu trago aqui um que é o Teoria do Romance, do Georg Lukács. É um texto que talvez fuja um pouco dessa... Não diria que fuja do método científico, mas que traz ecos do século XIX, talvez mais fortes do que a gente tem
no caso do Todorov ou dos formalistas russos. Por quê? Porque o Lukács, nesse período, quer dizer, quando escreve a teoria do romance, ainda não era o Lukács do marxismo e da história da consciência de classe e de uma série de outros livros igualmente interessantes, tanto na literatura quanto nas ciências sociais ou na filosofia em geral. É um Lukács que também não é das almas a alma e as formas, quer dizer, o primeiro lá, o mais novo, mas é um dos talvez mais influentes, que é a teoria do romance, onde tem um certo quê de hegelianismo na abordagem desse gênero específico, que é o romance. E aí o que ele admite mesmo aqui na segunda prefácio, segunda introdução, que é eu era hegeliano, mas influenciado pelo Kierkegaard. E do que se trata aqui? De fazer isso, uma teoria do romance, tomar o romance como um objeto de análise, considerar esse gênero em relação à história, à historicidade dos gêneros e colocar ele no contexto onde ele está, que é na era moderna, burguesa, ocupando uma posição específica a partir do final do século XVIII, começo do século XIX. O romance, portanto, é muitas vezes comparado aqui à epopeia, que é ou ao drama, ou à tragédia, o Lukács faz um esforço muito grande para situar o romance em diferenciação, oposição e sintetização, quer dizer, como ele se coloca em relação a esses outros gêneros que tiveram a sua importância em outros tempos, que correspondiam em sua realização, em sua efetividade, ao contexto no qual eles viviam, no qual eles estavam inseridos, e que agora existe um tipo um gênero privilegiado para a era moderna, e esse gênero pareceu ser o romance. Por que eu disse que tem um quê de século XIX? Porque, se vocês forem lá nos cursos de estética do Hegel, o Hegel está tentando fazer algo parecido com isso também. Mas se vocês forem também nos irmãos Schlegel, vocês vão encontrar nos cursos do August Schlegel, ou nos anotações, fragmentos e tudo mais do Friedrich Schlegel, vocês vão encontrar também lá uma discussão sobre o que é o romance para nós modernos. Parece ser o gênero que está crescendo, que está vindo para substituir as tragédias, os dramas, para substituir a poesia, por exemplo, como o gênero mais relevante, mais propagado, mais condizente com a nossa realidade, o nosso contexto histórico, e que nesse sentido estaria, para o Lukács, como depois ele vai mostrar, no realismo, no Balzac, numa série de autores ali do século XIX. A gente já falou desses autores quando no vídeo do Rancière. O Rancière estava discutindo com esse texto aqui, de alguma medida. Ele não menciona diretamente todas as vezes, acho que ele menciona lá, mas o debate é com o Lukács em vários sentidos. Então está aqui, Teoria do Romance é um texto muito importante para quem tem interesse nessa área. O quarto livro aqui, que na verdade está dividido em 3, tá? Então vou ter que mostrar eles. Vamos fazer assim, assim e assim, tá? Que é a teoria do romance, tá? 1, 2 e 3. Primeiro, 1 é a estilística, o 2 as formas do tempo e do cronotopo, e o romance como gênero literário. Então, se a gente falou do Lukács, o Mikhail Bakhtin, é assim que pronuncia? Mikhail Bakhtin, russo também ele de alguma forma relacionado lá com aqueles formalistas, quer dizer, vem do mesmo circuito, mas um cara muito singular, muito peculiar na sua teoria e na sua posição em relação à literatura. Esse teoria do romance, que está aqui dividido, mas que forma um conjunto, tenta dar uma perspectiva mais, como que eu vou colocar isso? Cientificamente estrutural, sem ser o formalismo necessariamente ou o estruturalismo.
O Bakhtin tem coisas muito interessantes, por exemplo, sobre polifonia, tem considerações sobre o que é o carnavalesco, não é? Analisa o Dostoiévski, tem textos sobre o que é a poética, quer dizer, a poética que já não é mais aquela poética do Aristóteles e que agora é uma poética moderna, então como é que nós entendemos a poética, e que nesses três aqui faz algo que é fantástico. Ele começa com a estilística, quer dizer, parte de uma noção estilística que era a pedra no sapato da análise literária, da teoria literária, porque era onde você poderia descambar para um subjetivismo, para um biografismo, um psicologismo. Então começa na estilística, que é justamente a fronteira ali onde você está no limite textual e no limite da análise, da possibilidade da análise textual, porque ter estilo não era atribuído a um dom, a um talento, alguma coisa assim, e o Bakhtin vai mostrar como talvez a coisa não passe por aí, como ela passa por pelo menos do ponto de vista da análise, por um rigor teórico. Depois vai para as formas do tempo e do cronotópico, quer dizer, aprofunda isso no que tem de interessante lá no romance, que o romance é um acontecimento narrativo e, portanto, do tempo, e aí vai analisar o romance nos termos de sua narrativa e, portanto, nos termos de seu desenvolvimento temporal, não exterior, mas interior ao próprio desenvolvimento e acontecimento do romance, e depois o romance como gênero literário, quer dizer, como é que isso então se consolida finalmente no romance. De novo, é muito interessante porque é um cara que está ali naquele grupo, que mais ou menos acontece junto com eles, e que se destaca, se singulariza, se diferencia por ter uma posição que é igualmente, que pretende ser científica, que pretende alcançar esse mesmo nível de rigor teórico e que, no entanto, encontra saídas próprias, tá? E também é muito estudado aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim, quem está nas universidades aí nessa área sabe do que eu estou falando. O quinto é do Erich Auerbach, que é o Mimesis. É um texto que, diferentemente desses outros, não tem necessariamente uma metodologia, não propõe uma metodologia formal ou rigorosa nesse sentido, mas que faz uma análise da literatura muito, muito vasta, quer dizer, começa lá do começo da literatura ocidental e que diz, olha, tem dois caminhos possíveis, tem a Odisseia, a Ilíada e tem a Bíblia. E ele vai tentar mostrar como esse conceito de mimesis, tá? De mimética, de representação, como talvez a gente vá chamar depois na modernidade, como ele perfaz toda a história da literatura e como ele encontra, como a mimesis está presente nos desenvolvimentos da literatura, e é um livro de grandíssimo fôlego. Ele começa lá no começo e chega até o século XXI, até o século XX, 21 não, porque ele estava morto, até o século XX, e sempre tendo em vista esses dois caminhos, quer dizer, a literatura grega, que é começada lá com Homero, Hesíodo, com esses grandes textos, por outro lado a Bíblia, e caminhando aqui as suas influências, seus entrecruzar-se. Como eu disse, não é um livro para quem quer ver um ambiente, sei lá, uma perspectiva mais ampla, de menções a livros, a vários, uma coisa extremamente erudita e tudo mais. Talvez esse livro aqui sirva mais do que os outros que têm métodos mais rigorosos e científicos. Para quem que está buscando elementos para poder trabalhar com, aí aqueles lá têm mais interesse. Igualmente, eu acho que é meio que obrigatório para todo mundo que está nas ciências humanas, por vários motivos relativos ao fato de que aqui está uma tese muito forte, porque traz ecos da literatura, das análises literárias e teóricas, né, do século XVIII e XIX
para o século XX e que não foram esgotados ainda. Tanto não foram esgotados que aí eu trouxe o último aqui, que é o Mimesis e Modernidade, tá, do Luiz Costa Lima, que é um autor brasileiro, Formas das Sombras, premiadíssimo, um professor, eu acho que ele dá aula agora na PUC do Rio, ou sempre deu, não sei, na PUC do Rio, se eu não me engano, que é um cara muito produtivo, muito interessante, e que nesse livro aqui está dialogando com a tradição da questão da mimesis, mas que pega isso pela visada da questão mais moderna, quer dizer, discute com Kant, com a noção de representação, com a possibilidade de representar, porque a mimesis tem a intenção de representar realisticamente ou não realisticamente, quer dizer, o quanto há de representação real, de possibilidade de representação real na literatura da verdadeira ou suposta verdadeira realidade. E aí, na modernidade, com a noção de representação, por exemplo, kantiana, onde você tem lá um objeto do qual eu conheço os fenômenos, mas nunca a coisa em si, e eu tenho um sujeito conhecedor dos fenômenos, mas nunca da coisa em si, há a possibilidade de conhecimento, a possibilidade de acesso e a possibilidade de representação artística, como vai aparecer na terceira crítica, né, a crítica da faculdade de julgar, a faculdade de juízo do Kant, mas sempre algo que parece sobrar e que mantém viva a discussão sobre a possibilidade de representação na literatura, nas artes, mas sobretudo aqui na literatura, de representar, do realismo representar a realidade ou não. O Luiz Costa Lima tem uma análise muito interessante sobre todo esse percurso, conceitualmente muito acurado, muito aprofundado, e discutir aí com os grandes, não é? Kant, com Hegel, sobre quais são as possibilidades, e vendo isso, como vai aparecer em outros livros do Luiz Costa Lima, que é ver como que isso se realiza na modernidade e, daí no caso, para nós, assim, para nossa literatura do século XX e o que nos tangencia, o que nos toca. Eu queria trazer um brasileiro, eu acho que é interessante a gente colocar alguém que eu acho, bem sinceramente, não perde nada assim, para os que eu mencionei aqui, quer dizer, tem uma reflexão tão rigorosa quanto, uma produção tão interessante quanto, e que merece a nossa leitura, já que temos aí agora essa lista de teoria literária e tudo mais. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Como eu disse, não é a maior lista, não é os 50 mais do... Como? Quero ver lerem agora. Mas fica aí. É quase um desafio para vocês, assim, é quase um desafio livrado, mas não é. Mas é um desafio de teoria de literatura, teoria literária. E quero ver, pediram, não é? Estavam lá, comentavam sempre. Então vamos lá, vamos ler agora. É isso aí. Comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Catarse. Murilo, tá rindo o Murilo agora? Eu imagino o dia que eu não falar, o Murilo vai ficar triste. Ele vai me dar carona se for, cara, pô. O Murilo é lindo. E isso daí. Abraço pra todo mundo.